Boa noite, alunos do segundo ano do ensino médio. Aqui é a professora Paloma e vamos hoje a mais uma aula de língua portuguesa. Dessa vez na unidade 3, tá? Os assuntos principais dessa unidade são linguagem e funções da linguagem. Vamos encontrar esses assuntos entre as páginas 43 e 46 do material de vocês. Vem comigo. Olha só, nós temos aí a definição de linguagem. O que é linguagem? Linguagem pode se referir tanto à capacidade especificamente humana para aquisição e utilização de sistemas complexos de comunicação, quanto a uma instância específica de um sistema de comunicação complexo. O estudo científico da linguagem, em qualquer um de seus sentidos, é chamado de linguística. Traduzindo, pessoal, a linguagem é a capacidade humana de se comunicar, de se expressar, tá bom? É uma forma exclusivamente dos seres humanos de se expressar. Essa linguagem, ela pode acontecer com vários objetivos. De acordo com o objetivo da comunicação, nós vamos ter a função da linguagem, tá? Vamos ver agora as funções da linguagem. Quando nós nos comunicamos, nós temos vários propósitos. Dependendo do propósito dessa comunicação, nós vamos dizer que a linguagem está tendo ali uma função diferente. Tá ok? Vamos ver especificamente o que são essas funções. Os estudos das funções da linguagem levam-nos a perceber as diferenças de intenções dos mais diversos textos, tá? Cada texto é escrito com uma intenção diferente, com um objetivo diferente. E de acordo com a intenção daquele texto, a gente vai enquadrá-lo em uma das 5 funções da linguagem. A primeira função é a função referencial, que também é chamada de função informativa ou denotativa. Evidencia-se na intenção do emissor de transmitir a mensagem de modo claro e objetivo, com a finalidade de espelhar a realidade. É a função predominante em textos de jornais, revistas, boletins informativos, livros técnicos e didáticos, tá? Então, a função referencial acontece quando o texto é escrito com o objetivo de informar, tá? De informar, ok? Então, a função referencial, ela acontece quando nós temos o texto que tem como objetivo informar, como os textos da apostila de vocês, os textos jornalísticos, os textos de revista, tá? A segunda função da linguagem é a função emotiva ou expressiva. Os textos com função expressiva retratam subjetivamente a realidade, representando o emissor voltando para si, para os próprios sentimentos. Então, a função emotiva da linguagem, ela é voltada para os sentimentos do próprio emissor, ou seja, para os sentimentos do próprio autor, tá? Exemplo, olha só, as poesias, elas são exemplo de função emotiva, tá? Por exemplo, quando eu digo assim, soneto de fidelidade, de tudo, nós temos um exemplo aí que é o texto chamado Soneto de Fidelidade, que é um poema de Vinícius de Moraes. Soneto de Fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre, e tanto, mesmo que em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em meu louvor hei de espalhar meu canto. E em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure, tá? Então, nesse soneto de fidelidade, nós temos o autor declarando o seu estado emocional, declarando suas emoções, seus próprios sentimentos. Então, a gente diz que nesse caso aí acontece a função emotiva ou expressiva da linguagem.
Função metalinguística ou metalinguagem. A própria linguagem é um assunto. Fala do código linguístico ou da linguagem artística. Exemplo, uma música que fala sobre música, um poema que fala sobre poesia, tá? O que é metalinguagem? A metalinguagem acontece quando eu tenho um tipo de arte falando sobre ela própria. Uma música que fala sobre música, um poema que fala sobre poema, tá? É uma metalinguagem. Poética. O que é poesia? Uma ilha cercada de palavras por todos os lados. O que é um poeta? Um homem que trabalha um poema com o suor de seu rosto. Um homem que tem fome como qualquer outro homem. É um poema aí de Cassiano Ricardo chamado Poética. E é um poema que está falando sobre poesia. O assunto do poema é poesia. Então, quando nós temos um tipo de arte falando sobre si própria, a gente tem a função metalinguística, ou função da metalinguagem. Essa foi a nossa aula. Obrigada pela atenção de vocês, tá? Um abraço.